Glória a Deus. Livro de Lamentações. Lamentações, o capítulo 3. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Lamentações, capítulo, meus irmãos, 3. Vamos ler o 24 e o 25 para a glória de Deus. Vamos ler esse texto. Eu quero dizer aos irmãos que estou muito feliz, irmãos. Já convidar vocês para sábado e domingo próximo. O pastor Nathaniel vai estar aqui com a gente. Uma grande festa. Vai ser dois cultos muito lindos. Tenho certeza que vai ser 2 noites de vitória para a igreja, o povo de Deus. E eu tenho certeza que aqueles que estiverem aqui vão receber muitas bênçãos do Senhor. Tá bom, irmãos? Não venha sozinho. Você é boca de Deus aqui nessa cidade para convidar o doente, o necessitado, aquele que está parado na fé, aquele que está em batalha, para estar aqui juntamente conosco, recebendo a bênção do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Vamos ler, irmãos. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Diz assim: o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, e para a alma que o busca. Vamos ler o 26. É bom que o homem tenha esperança e em silêncio espere pela salvação do Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra. Deus bendito, o Senhor pode falar aos nossos corações. O Senhor tem poder, o Senhor conhece todas as coisas. Pai bendito, nós estamos entregando a nossa vida, as nossas causas, Senhor, o nosso coração, a nossa mente aqui agora, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar, que o Senhor encontre liberdade. Ó Deus, sai ao coração do teu povo aqui esta noite e nos dê vitória para continuar te adorando e continuar te servindo em toda a tua santidade, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Podem, meus irmãos, se assentar na presença de Deus. Palavra importante essa para nós, meus queridos, que estamos vivendo um tempo que é muito adverso acerca da nossa fé. Nós olhamos para um lado, para o outro, e que se vê alguém vivendo momentos de lutas, momentos de batalha, até porque, meus queridos irmãos, o adversário ele não é bobo. Ele sabe muito bem a forma de conduzir algumas situações na vida do homem, primeiro para tirar a paz do coração, depois para roubar a mente, o sentimento, ou seja, colocar o homem em desespero. E é o que nós mais estamos avistando nesses dias. Pessoas desesperadas, pessoas sem horizontes, pessoas sem propósito para amanhã por causa da luta que está vivendo hoje, pessoas que estão embaraçadas com situações que surgiram no seu caminho, e juro por certo que até algumas delas, porque talvez ouviu um conselho mau, porque ouviu alguém chamando para algo novo na vida que parecia ser interessante, ou talvez até alguma coisa que aconteceu no trajeto que aparentemente trazia benefício. Enfim, os homens estão com a mente iludida desses últimos dias aqui na face da terra. Mas o que a Bíblia vem mencionar esta noite, meus irmãos, eu vejo isso aqui como uma receita de vitória para aqueles que querem ter uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida com graça de Deus para continuar o trajeto, aonde Ele é quem tem que colocar a sua visão, aonde é que tem que buscar, de que fonte tem que tirar essa água
sobreviver a esse tempo de batalha na sua vida. Glória a Deus. Aí aqui, essa palavra dita por Jeremias, ao escrever isso aqui, ele dizia que o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é a minha porção, revela o fato de que tudo que uma pessoa verdadeiramente precisa, ele encontra no Senhor. E sabe aonde? Apenas no Senhor. Os irmãos já viram que as pessoas hoje estão fazendo muito investimento? As preocupações do investimento é tão grande. Aí alguém pode dizer, pastor, mas é proibido fazer investimento? Não. Mas tem um provérbio que diz assim, que aleluia, do homem são as preparações, mas a boca de Deus em resposta. Quando nós aprendemos a nos comportar, a nos colocar diante dele, dizendo, eu estou fazendo o meu projeto em Deus. A Bíblia diz ainda em Provérbios que quando os planos são feitos em Deus, eles são estabelecidos e o nome do Senhor é glorificado em nossa vida. Tem muita gente preparando projeto, mas indo sozinho no negócio. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a Bíblia aponta para nós essa noite que existe uma necessidade de nós olhar para nós mesmos e dizer assim, se Ele quiser, se for da vontade dEle, se Ele estiver no negócio, eu vou fazer e Ele vai dar vitória, porque Ele é um Deus que está comigo nessa busca que eu estou fazendo. Aí tem uma palavra que diz, irmão, no Salmo 37, verso 5, verso 4, que diz que é necessário agradar o Senhor para que todas as coisas que nós buscamos, Ele possa cumprir em nossa vida. É necessário entregar o caminho para Deus e confiar nele, porque todas as coisas Deus Ele pode fazer para a glória do seu nome. Então aqui o escritor diz assim, ao traduzir a palavra, nos diz assim, que nós precisamos, irmão, buscar do Senhor, apenas do Senhor, porque Ele tem vitória para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes, irmão, nós confiamos no melhor amigo e ele falha. Confiamos no dinheiro que está no bolso, acaba. Confiamos numa beleza exterior, com a saúde bonita, e de repente tudo acaba na nossa vida. Mas o homem cheio da graça de Deus, ele permanece adorando mesmo na luta, mesmo em circunstância da vida. E a Bíblia vai apontar isso para nós aqui essa noite, quando nós lembramos de quem? Lá do nosso irmão Jó, quando ele começou a passar por todas as provas. Quando veio a prova, quando tudo estava maravilhoso, tinha uma adjuntora, tinha alguém do lado, tinha amigo que não condenava, que não falava contra a vida dele, talvez até se reunia para branquetear junto, mas de repente ele começa a viver um processo por permissão de Deus. Por isso, irmão, que tem lutas que eles são segundo Deus. Os discípulos estavam lá no meio do mar, açoitaram pelo vento, mas antes de chegar lá no meio, eles tinham recebido uma palavra do mestre: pode ir, passa para o outro lado. Tem lutas que mesmo nós estando na presença de Deus, Ele vai usar, provar a nossa fé. E sabe quando Ele prova? Ele vai avaliar de que forma nós estamos recebendo um tempo de luta e um tempo de adversidade. Olha a sabedoria de quem espera em Deus. Ele olhou para a adjuntora, a mulher estava abatida de ver o sofrimento do esposo, e ela vem até ele e diz assim: olha, você que está dando em honra a esse Deus, amaldiçoa ele, nega essa tua religião. A esposa disse então, você retém a tua integridade, olha o estado que você está, ele diz assim: amaldiçoa Deus e morre. Aí que meus irmãos, nós entendemos uma coisa. Ela queria dizer: deixa essa profissão religiosa, isso aí que você viu sobre Abraão, sobre Noé, sobre, vamos pensar assim, o sacrifício de Abel. Deixa esse negócio para lá. Esse Deus aí te abandonou, Ele não está olhando para você. Aí a palavra no livro aqui diz assim: bom é o Senhor para aqueles que esperam, aleluia, por Ele, e para a alma que o busca de todo o seu coração. Não é
buscar só na hora da bênção, não. É buscar na hora dos vales. É buscar na hora que você olha e diz assim: agora eu estou sozinho aqui nesse vale, irmão. Eu tenho certeza que Jó começou a olhar a posição da sua esposa, ele começou a olhar a posição dos seus amigos, ele começou a olhar as perdas que ele estava tendo agora, por permissão de Deus. Até a própria saúde tinha ido embora, mas a Bíblia diz que ele conservou em silêncio a integridade, e ele dizia assim: um dia eu recebi o bem de Deus, agora o tempo é mau, mas eu quero continuar adorando, eu quero continuar servindo, eu quero continuar observando e esperando nele, porque ele tem vitória para a minha vida, ainda que seja eu voltar nu para a sepultura como um dia eu nasci. Ter esperança, ter confiança, glória a Deus, buscar, aleluia, de todo o coração. Tem uma palavra que diz no livro de Lucas, no capítulo 5, que existe a importância de nós permanecermos buscando ao Senhor e acreditando na sua bondade. Por quê? Se tem uma coisa que acontece nesses dias, irmãos, é que nós temos um adversário muito forte que luta contra a nossa vida. Um dos adversários é a nossa própria natureza. Logo quando a gente percebe uma luta, o inimigo já vai querer colocar dentro do coração da gente: você não é crente, você não está na igreja, não coopera, não é fiel dizimista, você não está fazendo a vontade de Deus, então por que você está passando por essa luta? Oh irmãos, quantas vezes o adversário quis fazer isso com os servos de Deus que estavam em oração, como o próprio Daniel, quando ele estava naquele propósito. Tem o decreto, tudo preparado para lançar ele na cova, e ele poderia ter bem dito: mas eu não me contaminei com o manjar aqui do rei, eu não estava misturado com esse povo de Babilônia, eu estava com o meu joelho dobrado, e agora olha a situação que eu estou vivendo. Aí eu vejo aquela palavra de Isaías dizendo que a prova faz parte do trajeto. Por isso que quando ele olhou para o povo de Deus, ele entregou uma palavra dizendo assim: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, se passar pelo fogo não vai queimar, a chama não vai arder em ti. Estamos debaixo da promessa de segurança. Mas de que maneira? Temos que habitar na presença do Senhor. O salmista escreve que aquele que habita, esse pode fazer o quê? Descansar na presença de Deus. Oh irmãos, eu sinto que esse tempo Deus está desejoso de vir até nós para se revelar de forma diferente. A Bíblia diz que naquela busca que Jó fez, a Bíblia diz que quando ele percebe toda aquela situação, toda aquela dor, a Bíblia diz que chegou um momento que não dava mais para coçar com as unhas as feridas, porque talvez as unhas tinham sido consumidas pela lepra, mas ele pegou um caquinho de telha e foi se coçar lá na cinza. Mas sabe de uma coisa? Lá no capítulo 19, quando as coisas estavam mais difíceis, talvez ele olhava a profundidade das feridas, ele dizia assim: eu vou confiar no meu Redentor, porque ele vive e ele vai se levantar. Aleluia! Ainda que estou passando por tudo isso, as feridas se apegando, aleluia, os ossos da minha carne, mas ainda verei o meu Senhor cumprindo sobre a minha vida os seus propósitos. Aleluia! O segredo da vitória é persistência. O segredo da vitória é continuar acreditando. O segredo da vitória não é ficar embaraçado com os acontecimentos desse tempo e deixar de glorificar a Deus, que tem que ser adorado. De que maneira? Se voltando para Ele com todo o coração. Como a palavra diz aqui, irmãos, aleluia, ele disse: o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aí diz também: bom é o Senhor para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. O que isso está dizendo? É que corretamente o buscamos, mas embora ele possa demorar algum tempo, nós o acharemos,
porque Ele nunca desampara aqueles que o buscam. Amém. Salmo de número 9, versículo 9, a Bíblia diz que Ele é o alto refúgio nos tempos de angústia, nos tempos de aflição. Aleluia, alguém vai conhecer o nome dEle é no dia da adversidade. Por isso que a igreja precisa estar convicta dessa busca pelo reino de Deus. Lucas capítulo 5: buscai e encontrareis, pedir Ele tem para dar, se bater a porta vai abrir. Agora existe a importância de nós estar nos colocando assim na presença do Senhor. Não estamos ilesos, irmãos, de adversidades por estar aqui servindo a Deus. Não estamos ilesos de passar por provas, por perseguições, por tribulações. Mas existe uma diferença quando Ele está passando conosco. Sabe o que acontece com a gente? O mau conselho não vai fazer nós parar. Já poderia ter me dito, é verdade mesmo, eu vou entregar os pontos, mas ele continuou orando, ele continuou servindo a Deus com integridade. Certamente Jeremias passou por grandes provações, mas porque ele disse assim: a minha esperança está no Senhor, Ele é a minha porção, porque ele sabia que de nenhum lado viria, irmão, aleluia, a recompensa ou viria a bênção para o necessário da sua vida. Agora diz aqui: é bom que o homem tenha esperança e em silêncio espere pela salvação do Senhor. Isso quer dizer esperar em trabalho árduo, com grande peso na alma. Necessariamente isso coloca o quê? Ao lado de um silêncio que fala serenidade. Portanto, essa espera, né, vai nos falar sobre o quê? Sobre um tempo de tribulação, né, irmão? De lutas, e tempo do quê? Também de tranquilidade. Porque o justo está caindo as tempestades, o mundo está por aí se abalando, se perturbando, e ele deita e dorme. Faz que nem Pedro lá na prisão, com decreto assinado para morrer no outro dia. Mas ele deitou e foi dormir, aleluia, confiando no Senhor. A igreja continuava orando, e de repente Deus enviou o seu anjo para tirar ele de lá. Os outros foram levados para a prisão, receberam muitas ações, colocou lá no cárcere, lá no fundo, para que de forma nenhuma eles pudessem sair de lá. Mas a Bíblia diz que quando chega perto da meia-noite, sabe o que eles fazem? Começam a conversar entre si, dizendo: nós estamos aqui por um projeto de Deus. O corpo está doendo, as feridas estão sobre as costas, os vergões estão sobre o corpo, o sangue está derramando, estamos com dores. Mas o que vamos fazer? Começaram a orar e começaram a cantar hinos de louvor a Deus, e sem ter esperança no dia da prova e no dia da luta. Irmãos, a coisa mais linda, mais gloriosa que nós podemos expressar para Deus, aleluia, quando nós estamos em batalha, é justamente isso. Senhor, está difícil aos meus olhos, está difícil, tem fugido de mim as possibilidades para vencer estes dias, as aflições estão ardendo dentro do meu coração, mas eu estou guardando uma esperança de que todo o meu trabalho, de que todas as minhas orações, de que toda a minha busca vai ter recompensa. Eu vou receber do Senhor naquele dia, se eu permanecer diante do Senhor na verdade. Essa paciência é descrita pelo próprio Davi no Salmo de número 40. Ou coisa difícil é ter paciência. A Bíblia diz assim que a pressa, né, irmão? Vamos pensar assim: pressa é inimiga da perfeição. Todos aqueles que saíram da presença de Deus com pressa, sem buscar a Deus, sem pedir direção, entraram num caminho que trouxe destruição para sua vida. Foi o caso de Sansão, que não recebeu o conselho. Foi o caso de outros que não ouviram as vozes dos profetas que falavam em nome do Senhor. Tantos outros que foram abatidos porque desprezaram a palavra, as profecias de Deus.
Então, o salmista descreve que é necessário o quê? Ter esperança e ter o quê? Paciência por essa busca. Por quê? Ele diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele fez o quê? Se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas o que mais Ele fez? Aquela boca que não cantava mais, porque estava aflito, começou a cantar até canto novo. Ele começou a louvar de forma diferente. A igreja que espera no Senhor, ela recebe essa força, ela recebe essa graça. Agora, o pé que estava vacilante, o pé que já estava deslizando para o caminho errado, encontrou o quê? Uma rocha para ficar firme, ficar bem posicionado. A igreja, irmãos, Deus tem dado essa oportunidade. Aleluia, Deus tem dado essa graça. Deus quer revelar isso para o nosso coração. O inimigo não, ele quer bater, ele quer tirar a alegria, ele quer tirar a esperança, ele quer fazer voltar atrás de uma vida de santidade. Mas a palavra nos garante que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vai subir como águia, e naquele dia vai receber uma recompensa dada por Deus pela sua busca na presença do Senhor. Usa ainda nesta vida, porque quantos sinais Deus tem feito? A Bíblia diz que os sinais ainda continuam na vida daqueles que creem no nome de Jesus. Por isso que nós precisamos atentar para esses conselhos aqui esta noite e colocar dentro do nosso coração: eu vou ter esperança, ainda que aos meus olhos tem horizonte não. Se eu olhar e vou fazer conta das minhas dívidas, das minhas enfermidades, dos problemas da minha família, das minhas impossibilidades, das minhas fraquezas, dos meus limites, vai sobrando tudo. Chega lá embaixo, o salto vai ser tão grande que você vai ficar até com medo. Mas se você olhar para Cristo esta noite, se você olhar para Jesus esta noite e fazer uma entrega de tudo isso na mão dele, dizendo: não está em mim possibilidade alguma, por isso é que a minha esperança está em ti, a minha confiança está no Senhor. Eu vou buscar com o meu coração, com a minha alma, e eu vou crer que o meu amanhã será mais glorioso do que o meu hoje, porque vai ser na presença do Senhor. Como nós estamos assim, meus queridos irmãos, a Bíblia vai garantir que nós já somos mais do que vencedores. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 30 anos, ainda tem lutas. Estou buscando, já fiz uma campanha de 7 dias e ainda estou na prova. A mulher que foi importunar o juiz, a Bíblia diz que ela ia lá todo dia. E quando chegava lá, o homem dizia assim: não vou nem atentar essa mulher que está aí me perguntando, deixa ela aí fora. Não responde para ela não. Um dia ele não aguentou mais. Aleluia. Saiu lá e disse assim: você está me importunando, então vou resolver a sua causa. Mas o que eu fico pensando, irmão, além da perseverança daquela mulher, foi a palavra que vem na sequência: e Deus? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que Ele os faça esperar por um tempo, e alguém tenha por tardio, digo depressa, que Ele fará justiça àqueles que verdadeiramente buscar do Senhor com esperança. É por isso, meus queridos, que nós temos batalhas grandes para perseverar na presença de Deus. Eu pergunto aqui essa noite: quem percebe que você tem batalha tão grande nesses dias para se colocar mais na presença de Deus? Todos nós. Porque, irmãos, quando nós irmos a Ele, Ele tem prazer na nossa alma. Quando nós fazemos a entrega a Ele, aleluia, oferecemos a Ele a nossa vida, colocamos diante dEle a nossa fé, Ele se torna a porta de escape para nós entrar e o quê? Passar do outro lado em segurança. Eu vejo assim, irmão, que o inimigo tem trabalhado nesses dias para tirar essa alegria do coração da igreja. Quantas pessoas querendo barganhar o reino de Deus, quantas pessoas querendo barganhar uma bênção. Se o Senhor me dá, eu vou fazer. Se o Senhor realmente cumprir assim, eu vou fazer desse jeito. Irmãos, nós, como adoradores e dependentes de Deus, temos que nos colocar dependendo assim: ó, se tu fizer, tu é Deus, e se não fizer ainda, continua
continua sendo Deus. Por que o nosso culto muitas vezes vai ficando vazio? É porque alguém diz: hoje eu vou buscar, e esquece de colocar no coração: não, hoje eu não vou buscar, hoje eu vou levar o meu culto, hoje eu vou apresentar a minha adoração, hoje eu vou apresentar a minha vida, hoje eu vou dobrar o meu joelho e vou pedir a presença do Espírito Santo. Hoje eu vou buscar mais, eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou reconhecer o meu estado de miséria e eu vou me posicionar para receber a bênção do meu Deus. Esquece, irmãos, aleluia, de quem é o Senhor e do sacrifício que já foi feito. Eu digo para os irmãos uma coisa: eu já não busco mais pelo que Ele pode fazer, eu já busco pelo que Ele é e pelo que já foi feito lá atrás. Então, independente da luta, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, como Paulo disse, aleluia, em todas as perseguições que ele estava passando, eu sei me comportar, e Deus tem dado graça. Se for na prova, se for na luta, mas se a graça dele estiver conosco, nós vamos marchar, nós vamos triunfar sobre a luta, nós vamos passar do outro lado e vamos receber, aleluia, a promessa que ele nos fez, e vamos sentir a glória dele sobre a nossa vida. Amém, queridos? Vamos lutar, igreja, vamos perseverar. A Bíblia diz que é bom ter esperança. Porventura, seu coração aqui essa noite que está perdendo a esperança por causa de sentimentos, por causa de acontecimentos, por causa de momentos, por causa de alguma coisa que o adversário colocou diante dos teus olhos. Eu quero te iluminar com a palavra essa noite. Se tem alguém que temos que olhar, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele não tem defeito, Ele não tem defeito nenhum. Ele é santo, santo, continua sendo santo, e a Bíblia diz que se alguém é dele, tem que santificar ainda, porque isto convém a Ele e agrada a Ele também. Vamos perseverar, queridos, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Deus tem coisa linda para fazer. A única coisa que não pode faltar, irmãos, é esse entusiasmo por Deus. Eu fico tão feliz quando eu chego aqui na igreja e a gente começa a conversar com nossos irmãos, e alguém olha para nós e diz assim: pastor, eu tenho luta sim, mas eu estou firme com Jesus, eu estou caminhando com Ele, Ele tem falado comigo, eu estou sentindo a mão dele agindo na minha causa, na minha vida, nas minhas dificuldades. Irmãos, nós temos visto o bem de Deus, mas Ele pode nos aprovar também a nossa fé, como nós estamos para esse tempo. Preparamos hoje, buscamos Ele hoje, enchemos as nossas lamparinas hoje, porque o amanhã já não pertence a nós. Amém, queridos? Busque a Deus, tenha esperança no Senhor. Se porventura o teu coração tem feito com que você se apegue em qualquer coisa que aparentemente ia te trazer sustento e esperança, e você já fracassou em tudo isso, já olhou e disse assim: estou decepcionado. Olhe para Jesus essa noite, diga: Senhor, Tu és a fonte das alegrias. Porque para ter alegria na presença dele, não precisa ter um carro não, não precisa estar com tela importado, um sapato de marca, uma bolsa cara, não. Aleluia, pode morar até debaixo de uma casinha de folhão, né, irmão? De zinco, de madeirite, pode morar, aleluia, em qualquer lugar. Se o Senhor estiver dentro do teu coração, você vai estar cantando: se Ele comigo, vai eu irei. Porque é gostoso servir a Jesus e estar na sua presença. Às vezes no nosso coração tão mal, Ele quer nos assegurar de que qualquer coisa desta vida é melhor do que a presença de Deus. É mentira, porque tudo aqui passa, tudo aqui acaba, tudo aqui fica para trás. Mas se nós tivermos a presença dEle, aleluia, a presença dEle vai trazer alegria do nosso coração. Ele é a fonte, está nele. Então vamos buscar no Senhor essa graça. Amém, queridos?